Fala galera! Vamos para a aula 2, tema C. No vídeo anterior, falei sobre os dispositivos de fixação de peças para fresadoras. Mas é preciso destacar um procedimento realizado pelo operador, que é o alinhamento da fixação. Bora ver isso? Essa imagem está representando a mesa de uma fresadora vista de cima. Quando se coloca uma peça ou um dispositivo de fixação como uma morsa, certamente ela ficará desalinhada. Para destacar esse desalinhamento, vou desenhar esta linha azul, paralela ao mordente fixo da morsa, e esta linha verde, paralela com a própria mesa. E não adianta alinhar no zóio, não. Tem que ser um serviço profissional. Mas como se faz isso? Vou mostrar. Primeiro, é importante que a mesa da máquina e a base da morsa estejam bem limpas. Posicione-se a morsa e instale-se um relógio apalpador no eixo árvore que vai tocar no mordente fixo. Olha só como está desalinhado. Com paciência, faz o ajuste de posição até que o ponteiro não se mova durante o deslocamento. O pessoal de oficina chama esse procedimento de relojar a morsa. O mesmo acontece quando a peça está colocada diretamente sobre a mesa. É preciso relojar esta superfície para garantir que ela estará alinhada com a mesa. Mesma situação observada aqui. Claro que não precisa ser somente a superfície alinhada com o movimento longitudinal. Pode ser também a superfície alinhada com o movimento transversal. Afinal de contas, se as superfícies são perpendiculares, se alinhou uma, a outra também estará alinhada. No caso de uma mesa divisora, será necessário alinhar o centro da mesa com o centro do eixo árvore para, só a partir daí, mover a peça para as coordenadas de usinagem. Se for uma placa de 3 castanhas e não for possível relojar pelo centro, pode-se relojar por fora. O importante é que o centro da placa esteja alinhado com o centro do eixo árvore para a tomada de coordenadas. Vejamos isso em um vídeo com o nosso boy magia de sempre. Instalando o mandril porta-pinça com o relógio apalpador. O ponteiro balançando mostra como está fora de centro e ajustando os eixos, chega-se ao centro. O procedimento é o mesmo se for apalpar a superfície externa. Vou mostrar mais um exemplo usando o cabeçote chaveteiro como exemplo. Você deve se lembrar dele da aula passada. Esse acessório pode ser motorizado, como nos dois exemplos da esquerda, ou usar o próprio motor do eixo árvore, como no da direita. Independente do modelo, esse cabeçote transforma um movimento rotativo em um movimento linear alternativo. E, é claro, esse movimento tem que estar alinhado com a direção da mesa. Vou mostrar o procedimento usando um vídeo. Este camarada está instalando o cabeçote chaveteiro na fresadora horizontal. Aqui está o eixo árvore na posição horizontal. Está puxando. Oh, força, meu filho. Beleza. Será que encaixou? Ainda não, né? Precisa dar uma bela empurradinha. Oh, show de bola agora. Ele vai girar o eixo árvore com a mão e veremos o movimento linear acontecendo. Beleza, ele já fez a instalação. Agora observe que aqui do lado direito ele instalou uma placa de 3 castanhas com a peça que irá receber o rasgo de chaveta. Então, nessa configuração, ele precisa inclinar o cabeçote chaveteiro para que seus movimentos sejam horizontais, ou seja, paralelos com a mesa. Soltando os parafusos. E rotacionando o cabeçote. Show? Ué, não sei. Como a gente vai saber que ele está realmente paralelo à mesa? Nosso amiguinho barbudo colocou um relógio apalpando a superfície da mesa.
Se, durante o movimento horizontal, o ponteiro mexer, está desalinhado. E quando parar de mexer, está paralelo à mesa. O vídeo mostra ele já fazendo o aperto final dos parafusos. Pois o procedimento é um pouco lento. Apertou tudinho e após apertar ele confere se continua tudo beleza. Tá lá? Show! Agora é pau na máquina. O movimento de usinagem. Com a mão direita ele está lubrificando a ferramenta e com a esquerda ele sobe lentamente a mesa para ir aumentando a profundidade do raso de chaveta até a cota desejada. Vocês repararam lá na parede do fundo os kits de fixação? Legal, né? Bom, já que estamos falando de procedimentos operacionais, vou aproveitar o vídeo e mostrar como se ajusta a posição da ferramenta em relação à peça. A forma mais comum é usando a própria ferramenta. Vou usar como exemplo uma fresa de 20 mm de diâmetro. Eu quero usinar em uma peça de 32 mm de largura um canal bem no centro. É assim que a peça ficará depois da usinagem. Para isso, precisamos alinhar o centro da peça com o centro da ferramenta. Como fazer isso? Ligo o giro da fresa e vou mover a peça para tocar na sua lateral. Primeiro, movimento transversal e agora o movimento longitudinal. Agora, outro movimento transversal com carinho em direção à peça. Isso, devagar. Pronto. O ruim desse método é que esse toque pode gerar uma marquinha da fresa na nossa peça. Se isso for um problema, existe uma outra forma que mostrarei daqui a pouquinho. Com a fresa tocando a peça, eu vou zerar o colar do movimento horizontal transversal, que é o que importa para esta operação. Agora vou afastar a peça da fresa, e aqui eu afastei 4 mm, mas podia ser qualquer valor. Vou voltar o longitudinal um tanto para que seja suficiente que a face da peça passe da fresa. Pronto. Podia ser menos um pouco, pois ficou longe da ferramenta, mas tá bom. Nesse momento, eu posso mover a peça de modo a ficar na posição desejada de uma só vez, mas vou fazer em 2 movimentos para ficar bem claro para você. Primeiro, vou voltar para a cota 0 do transversal, ou seja, vou voltar os 4 mm. Voltei. E repare que a borda da fresa está novamente alinhada com a borda da peça. Agora fica fácil calcular qual a distância que eu preciso movimentar. Essa distância é exatamente metade do diâmetro da fresa somado com metade da largura da peça. Como a fresa tem 20 mm e a peça 32 mm, a cota tem 26 mm. Então, basta deslocar a peça 26 mm e pronto, a peça está centralizada em relação à fresa. Agora, basta usinar. Primeiro vou aproximar a peça da fresa, em seguida fazer a usinagem. Prontinho, fácil demais! Mas e se eu não puder marcar a face da peça com a fresa? Nesse caso, eu uso um localizador de aresta, que tem uma aparência desse tipo. Na parte superior temos a haste de fixação, que inserimos no mandril. E na parte inferior temos a superfície de toque, que vai encostar na borda da peça. Como ela é lisinha, não tem o risco de marcar a superfície da peça. Nesse momento você, jovem padawan, deve estar se perguntando se não há risco de empenar esse pino. É uma boa pergunta, mas não tem risco não. Sabe por quê? Porque este localizador é composto por 2 partes ligadas por uma mola. Então, quando a gente encosta na peça, precisamos olhar o brilho das 2 metades para deixar eles bem alinhadinhos. Quando estiver tudo alinhado, o centro do eixo árvore estará a 1 raio de distância da borda da peça.
Se for este localizador que estamos vendo, essa distância seria de 2 milímetros, já que o diâmetro é de 4. Vamos ver o funcionamento dele em um vídeo para ficar bem entendido. Está fixando uma peça, baixando e travando o mangote com o localizador em um mandril. Aí está a superfície de toque. Ligou a rotação e a ponta ficou louquinha. Mas, ao tocar, ela vai se ajustando. Passou do ponto e está excelente agora. Agora basta zerar o colar. Além do localizador mecânico, existe o eletrônico, que apresenta um sinal sonoro e luminoso ao tocar a peça. O localizador 3D permite posicionar verticalmente e horizontalmente, nos dois sentidos, longitudinal e transversal. Existe também o localizador de centro de furos, é bem útil. E por fim, esse dispositivo tem uma altura pré-definida. E quando a ferramenta toca a sua superfície, ficamos sabendo exatamente a distância que falta para tocar a peça. Assim, não corremos o risco de marcar a superfície superior da peça ao fazer o toque diretamente com a fresa. Muito bem, agora você sabe que não basta simplesmente colocar um dispositivo de fixação na mesa da fresadora e a ferramenta no eixo árvore. Existem cuidados a serem tomados para que tudo fique alinhado e corretamente posicionado. Então é isso. Até mais!